Boa tarde, turma. Professor Lucas aqui com o nosso curso de Introdução ao Microsoft Excel. Continuando o primeiro módulo, neste vídeo nós vamos aprender a trabalhar com os dados na planilha do Excel e como colocar esses dados na planilha. Dentro da planilha de Excel, a gente pode inserir dois tipos de informação. O primeiro tipo de informação que nós vamos ter na planilha são os valores constantes. O segundo tipo de informação são as fórmulas. Vamos falar primeiro sobre os valores constantes. Eles são inseridos simplesmente quando a gente clica sobre a célula que a gente quer inserir a informação e digita a informação. Então a gente clicou sobre a célula e digitou a informação desejada. Estes valores constantes podem ser de três tipos. Eles podem ser valores numéricos e vão conter somente os seguintes caracteres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, os operadores de adição, subtração, parênteses, vírgula, cifrão e porcentagem. A gente pode ter também o ponto, identificando separação de casas de milhares. O segundo tipo, só para reforçar, quando a gente está falando de valores numéricos, a separação de casas decimais é feita por vírgula e não por ponto. O segundo tipo são valores através de texto. Texto pode ser escrito com qualquer caractere do nosso teclado. Então é um texto comum. Tá? Por exemplo, pode ser um endereço. O terceiro tipo de valor constante são datas e horas. A gente vai ter datas separadas por barras e horas separadas por dois pontos. Tá? Então, só um exemplo de data e hora para vocês verem aí. Falando de fórmulas, essas fórmulas vão conter também valores constantes, mas podem ter referências de células, podem ter nomes, podem ter funções e operadores. Essas fórmulas elas são utilizadas para produzir novos valores. Tá? Nós vamos trabalhar mais com fórmulas no próximo módulo. Mas o que diferencia a inserção dessas fórmulas na célula é como a gente inicia a escrita da célula. Quando nós formos escrever uma fórmula, nós sempre devemos iniciar com sinal de igual. Então, se você clicou sobre a célula e começou com o sinal de igual, é sinal que você está escrevendo uma fórmula e não um valor constante. Tá bom? Os valores das fórmulas podem ser alterados se a gente alterar outros valores em outras células da planilha. A gente vai entender isso melhor quando a gente estiver trabalhando com fórmulas, tá? Que é no próximo módulo. Os dados da planilha podem ser modificados. Então você pode digitar um texto e depois querer alterar aquele texto. Você pode digitar um número e depois querer alterar aquele número. Para fazer essa alteração, para fazer essa edição, a gente precisa colocar a célula em modo de edição. A gente consegue isso de duas formas. A primeira é dar um duplo clique sobre a célula que a gente quer editar. Quando a gente der esse duplo clique, a nossa barra de edição já vai aparecer e a gente consegue navegar por aquele texto ou por aquele número através das nossas setas do teclado direcional do nosso computador. A segunda forma é clicar uma única vez e o texto vai aparecer lá na nossa barra de fórmulas. Tá? Quando o texto aparece na nossa barra de fórmulas, a gente pode clicar nele selecionando a opção, a posição que a gente quer editar. Então a gente consegue editar também como um texto. Então a gente consegue fazer essa edição de célula dessas duas maneiras. A gente consegue com um duplo clique sobre a célula ou através de um clique único e edição através da barra de fórmulas. Quando a gente
está no modo de edição, a nossa tecla Delete vai funcionar para apagar apenas um caractere. Então, a gente pode colocar o cursor anterior à célula ao caractere que a gente quer apagar, apertar o Delete e vai apagar somente aquele caractere. Por exemplo, nessa situação, nessa posição aqui, se eu apertar o botão Delete, eu vou apagar somente o caractere D, ou seja, a letra D. Para excluir os dados de uma célula inteira, a gente vai dar um único clique sobre a célula e aí sim apertar o botão Delete. Então percebam a diferença. Se eu quiser editar a célula, ou seja, apagar uma letra daquela célula, apagar um número daquela célula, eu preciso dar um duplo clique e usar o Delete. Se eu quero apagar a célula inteira, eu vou dar um único clique e apagar e usar o Delete, tá? O conteúdo da célula também vai ser apagado se você der um único clique, ou seja, selecionar a célula e digitar outra informação. O que a gente está fazendo na realidade aí é substituindo a informação da célula, colocando uma nova informação. E quando eu coloco uma nova informação, a informação antiga é excluída. Pessoal, sobre inserção de dados em célula, é isso daí, tá? A gente se vê no próximo vídeo.